Olá, estamos começando mais um Gente Interessante e hoje nós estamos recebendo o chefe Edson Fernando da Costa. Ele tem um currículo bastante interessante. Ele é de Barbacena, nascido em Barbacena, Minas Gerais, e a formação dele é de cozinheiro profissional, formado pelo Hotel Senac de Grogotó, também em Barbacena. Isso há mais de 20 anos, sim, né, Edson? Sim. E ele é docente aqui em Rio Preto, onde eles dão cursos, quero acreditar aqui nessa área de gastronomia, sim, também, área de culinária. E ele é docente de formação de barman, olha só. E hoje uma área bastante crescente. E é docente do curso de formação profissional de garçom e maître, e ele é sommelier de vinhos aqui no Senac. Obrigado por ter vindo ao nosso programa Gente Interessante, Edson. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Ô Edson, é o seguinte, na verdade, eu tenho uma curiosidade imensa em conhecer sobre vinhos, principalmente, sobre bebidas, sobre cervejas. Às vezes eu saio com amigos e eles ficam conversando sobre vinho e eu não entendo nada. Na verdade, eu não entendo nem por rótulo, e ganho muitos vinhos também, não é? E aquilo começou a despertar uma certa curiosidade, porque parece que estão se proliferando as lojas, os sites no celular, você vê um monte de sites voltados para o conhecimento e para a aquisição de vinhos. Isso é uma cultura crescente do vinho? Assim, com certeza. Não só do vinho, mas assim também como as outras bebidas, né? A própria cerveja, a cachaça. O que a gente tem percebido, na verdade, é que as pessoas têm tido interesse maior em conhecer mais as bebidas. E o mundo do vinho é um mundo amplo, né? Onde a história da humanidade se confunde, ou a do vinho se confunde com a história da humanidade. Nós temos aí o vinho como o primeiro milagre descrito pela Bíblia, né? E sem encontrar em quase todas as passagens da história humana, o vinho está envolvido. Por exemplo... O milagre, você fala a transformação de água em vinho. Exatamente, a transformação de água em vinho. Mas se o vinho, se não for bom, fica o contrário, né? Fica até pior, até pior. Então, assim, é uma bebida que realmente requer estudos, até mesmo ao tempo, né, na qual as pessoas cultivam essa bebida, né? Lembrando que o vinho não foi uma bebida inventada, foi uma bebida descoberta, porque ela é feita através da transformação de açúcar em álcool, né, ou da fermentação natural da própria uva. Então, assim, quando falamos em produção de vinho, lembramos logo daqueles festivais italianos, onde os italianos faziam a pisagem da uva, né, sempre regrados com muita da própria bebida mesmo. E é isso. Fazer vinho é muito fácil. E fundamentalmente, o vinho nasce onde? Se a gente tiver que colocar o vinho na história, são muitos povos, os povos antigos degustavam muito vinho, né? Porque vinho se degusta. Se degusta, não se bebe. Isso. Não é? Então, veja bem, eu sei que vocês oferecem um curso aqui em Rio Preto. Eu vou colocar o teu site de contato para quem tiver interesse. A procura por esses cursos sobre vinhos, aprender sobre vinho, tem sido uma crescente também? Sim. Para começar essa evolução do vinho. Então, como eu disse, a história do vinho ela se confunde com a humanidade. Nós temos relatos na Mesopotâmia de mais de 10 mil anos atrás
de resquícios de vinhos que foram encontrados em antigas ânforas de barros. Sobre os cursos que nós oferecemos no Senac, o curso de iniciação, o curso básico de vinhos, a gente conta um pouco da história, nós contamos um pouco da evolução do vinho e tentamos ensinar ou explicar para as pessoas que não têm conhecimento sobre o vinho de uma forma bem mais simples. É claro que se a pessoa quiser um curso mais técnico, não aqui em Rio Preto, mas no Senac São Paulo, nós oferecemos o curso de sommelier, que é um curso mais voltado para profissionais, mas aqui a gente tenta explicar de uma forma bem simples mesmo como iniciar ao mundo dos vinhos. Como, por exemplo, que eu posso lhe ensinar a tomar vinho. Isso, eu gostaria. A degustar um vinho. Então, parte da premissa de você gostar da bebida, né, estar disposto a aprender um pouco mais. E a gente faz algumas evoluções, já partindo para a parte da enogastronomia, que é nada mais nada menos do que as harmonizações, onde envolvem comidas, né, diria, do que nós temos a oferecer aqui em São José do Rio Preto. As nossas harmonizações são com pães, queijos, frios embutidos e no final, na última aula, nós ainda fazemos um risoto para harmonizar juntamente com os vinhos que são servidos. Entendi, mas o vinho, tem um vinho específico para cada tipo de alimento, ou é uma preferência, ou é aleatório, ou eu escolho aquilo que eu bem entender? Não, o vinho ou aquele que eu tenho na prateleira? Também não. O vinho tem sim essa questão de você escolher o vinho certo com o produto que você irá consumir junto, né? Seria, por exemplo, no caso dos queijos, a gente tem que avaliar a acidez do queijo, tipo de massa, né? Processo de fabricação, para que eu saiba qual tipo de vinho, que eu também vou ter que estudar o mesmo tipo de uva, safra, né, país de origem, para poder fazer um casamento perfeito, uma harmonização perfeita entre os dois. Porque, assim, nem todos os vinhos que eu gosto, nem todos os vinhos que eu tomo, eles combinam com aquilo que eu como, por exemplo. Então, a gente tem essa parte do ensinamento, onde a gente ensina também os alunos a fazer essa harmonização, que é, ao meu ver, o que os entusiastas, as pessoas que têm primeiro contato com o vinho, elas mais buscam no Senac. É o conhecimento do vinho e a harmonização. Para o seu próprio consumo. Para o seu próprio consumo. Então, mas de maneira geral, eu sei que não dá para a gente dar um curso aqui nessa meia hora que a gente está conversando. Mas, de maneira geral, como é que eu escolho um vinho? Eu sei que tem os vinhos doces, tem um vinho seco, tem ultra seco, tem o extra seco. São mais ácidos, menos ácidos. Hoje tem vinho até para sobremesa. Sim, vinho para tem sobremesa. Vinhos para você comer com doces, né? Então, de maneira geral, como é que você separa essa gama imensa de vinhos? Pelo tipo do vinho, pelo tipo da uva, ou pela produção, ou pelo alimento que você vai ingerir? Pelo alimento que você vai ingerir. Então, nós temos dois momentos aí. O primeiro em que você escolhe o alimento que você vai ingerir, para que você faça a harmonização com o vinho, ou então o vinho que você está tomando, você escolhe aquele alimento para acompanhar o seu vinho. Então, se eu parto do princípio em que eu quero tomar um vinho comendo uma sobremesa, então eu vou escolher o vinho que se adapte a essa sobremesa. Se eu já estou comendo a sobremesa, aí eu vou escolher o vinho que também vai fazer o casamento, a combinação perfeita. Então são momentos, né? Por exemplo, vou citar para você um momento em um restaurante. Então vai depender muito do seu objetivo no restaurante. Eu vou no restaurante para quê? Para tomar um vinho inicialmente e depois fazer pedido do prato, ou eu vou para comer e escolher um vinho que acompanhe com o meu prato. Então isso varia muito. O vinho que eu mais gosto. O vinho que eu mais gosto, eu também tenho que saber qual prato que eu vou escolher. Por exemplo, nós temos algumas bebidas, né, que fazem parte do mundo dos vinhos, que você começa a degustar desde o café da manhã e te acompanha até a ceia da noite. Claro que eu acho que isso aí é um exagero, mas temos sim um vinho para cada momento, para cada ocasião do dia. Então, porque os antigos mesmo falavam assim que um dos segredos de vida longa, até para a saúde, em virtude de ômega 3, presença de alguns elementos do vinho que fazem muito bem à saúde. Sim. Os antigos tomavam e tomam vinho, pelo menos uma taça diária, como quase que um regime, quase como um medicamento, né? Não é como um deguste. Existe essa diferença do vinho de mesa, né, do vinho que é produzido. Então, de maneira geral, como que é produzido o vinho e como que eu escolho o vinho para cada hora do dia, por exemplo? Tá. De forma geral, o vinho é a transformação do açúcar em álcool através da fermentação.
É claro Independente que do vinho. independente do vinho. Você tem, na verdade, na casca das uvas, os taninos, né, que são as leveduras que, quando entram em contato com a polpa da própria baga da uva, geram essa fermentação inespontânea. Independente do clima. Independente do clima. Vinho, nós podemos fazer um vinho aqui mesmo, tá? Agora, o que vai aferir a qualidade dele, já é um outro processo, né? Que entra algumas técnicas de vinificação. Mas eu vou te dar um exemplo bem claro. Você em casa, com uvas comuns mesmo de supermercado, você chegou em casa em um tanque, uma bacia, que seja, uma jarra, você macerou a uva e deixou ela em contato ali, o mosto e mais o suco, dentro de algumas horas você já vai começar a fazer uma fermentação, ou seja, você vai começar espontâneo, a transformar o açúcar em álcool, tá? Porque essas leveduras vão comer todo o açúcar, emitir o gás carbônico e transformar isso em álcool. Então, a qualidade já é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Por quê? Porque para que você faça um vinho de boa qualidade, você tem que ter técnicas adequadas, você precisa principalmente de uvas adequadas, que são as uvas vitiviníferas que nós falamos, que não são uvas encontradas em supermercados, não são uvas de mesa, igual nós falamos. Esse vinho de mesa, no Brasil, a legislação diz que o vinho, para que ele seja considerado um vinho de qualidade, ele tem que vir nos seus rótulos escritos ou descritos, vinhos finos de mesa. Então, essa é uma descrição para a qualidade dos nossos produtos. Lembrando que nós temos também alguns produtos inferiores, alguns vinhos feitos de uma forma inferior que estão no mercado, né? E eles acabam tendo uma relação de custo-benefício bem mais baixa. Ou seja, você vai pagar mais barato, mas vai ter uma qualidade bem inferior também. Então, porque, na verdade, para nós que não conhecemos vinho, ou que estamos começando a querer apreciar o vinho, a gente vai muito por preço. Sim, preço. Né? Aquela coisa de você entrar numa loja e ver a roupa mais cara, você supostamente acredita que aquela roupa seja melhor, que ela seja melhor, mais durável e tal. O que não confere no vinho, porque eu ouço sempre de alguns colegas, ou até alguns programas que a gente acaba ouvindo, que tem vinhos nacional, tem vinhos importados, com preços absurdamente diferentes, e nem sempre isso representa. Às vezes tem um vinho muito barato e que ele tem uma alta expectativa, uma alta procura. Como farejar isso, tá? Sim, aí é só através de estudo mesmo, para você identificar a procedência do vinho, né? Ver se esse vinho ele passou por alguma avaliação, para que você saiba se você está comprando um vinho de procedência. Para nós que somos iniciantes, bebemos pouco, eu quero escolher um vinho bom. Não é? Eu escolho ele pelo tipo, porque essa informação está lá, vinho tinto de mesa. Sim. E como eu vou distinguir um do outro? Tá, aí a gente já parte do princípio de qual o melhor vinho do mundo. Ao seu ver, qual que é o melhor vinho do mundo? Aquele que eu mais gosto. Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Muitas pessoas dizem que os vinhos doces, né, suaves, são vinhos ruins. Muitas pessoas dizem, por exemplo, tem alguns preconceitos com os nossos vinhos nacionais, às vezes com os nossos sul-americanos, né, outros já com preconceitos nos vinhos do velho mundo, que são os vinhos europeus. Então eu parto disso. O melhor vinho é aquele vinho que mais me agrada. Aí eu vou ver o tipo de vinho que eu gosto. Por exemplo, eu estou iniciando. No mundo dos vinhos, eu gosto de uma bebida um pouco mais doce. Peraí, se eu gosto de uma bebida com teor de açúcar um pouco mais alto, eu sei que tem produtos inferiores em gôndolas de supermercados que vão ter um teor de açúcar acima do permitido, né? E por serem acima do permitido, eles não são de boa qualidade. E eu vou partir para quê? Para buscar vinhos que são de qualidades dentro do que eu gosto. O que eu vou fazer? A leitura do rótulo é super importante. No rótulo você tem descrição de safra do vinho, país de origem, algumas vezes a tipicidade da uva, se é um vinho feito com uma uva só, quando aparece, se é um vinho feito com mais que um tipo de uva, o nome do produtor. Então eu vou ter informações iniciais ali que vão fazer com que eu saiba se eu estou escolhendo o vinho de uma forma correta ou não. Mas eu estou, por exemplo, na gôndola de um supermercado e eu preciso para agora. Eu não tenho um livro em minhas mãos para poder fazer isso. Geralmente os supermercados eles têm umas pessoas que estão ali para poder te prestar esse tipo de informação. Se não tiver, hoje em dia tem aplicativos onde você imediatamente você consegue identificar esse tipo de vinho. Mas o mais interessante o melhor vinho para mim, o melhor vinho do mundo é aquele vinho que me agrada. Isso. E nem sempre. Outra coisa também que foi dita,
o vinho mais caro é o melhor vinho, é a minha melhor escolha. Então isso vai depender muito, muito mesmo do pouco do conhecimento que eu tenho. E para quem está começando agora, igual inclusive no Senac nós temos muitos alunos, né, que às vezes escolhem os vinhos pelo rótulo. Ah, esse é bonitinho, esse tem flor, florzinha, é legal, esse aqui tem uma garrafa mais comprida, e acham que a qualidade está na garrafa. Nem sempre. Se bem que a apresentação, o rótulo, a embalagem influi bastante na escolha. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos de volta com mais um Gente Interessante. Hoje recebendo o chefe Edson Fernando da Costa. Nós estamos falando sobre vinhos, como é que escolhe vinho, como que aprende. E eu estou aprendendo bastante. A respeito, no último bloco, nós falamos sobre a identificação do vinho por rótulo e tal. Por tipo de uva, isso é uma identificação também? Ou a uva dá um vinho mais doce, um vinho mais ácido? Quais são os tipos de uva mais usados para fazer vinho? Que você disse que não são uvas de mesa, né? Sim, na verdade são uvas próprias, tá? Para vinificação. Então elas têm um teor de açúcar bem mais alto e essa questão da uva, ela vai variar muito. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho a uva mais comum, que é produzida em quase todo mundo, que é a Cabernet Sauvignon. Ela vai mudar suas características de acordo com a forma que ela for vinificada e de acordo também com o terroir do local. O que seria terroir do local? O ambiente onde ela foi plantado, microclima, solo, isso tudo influencia no produto final, que é o vinho. Então, se ela vai ser uma uva com mais tanino, uma uva mais ácida, isso aí tudo tem a ver com o terroir. O tanino é o que dá acidez ao vinho? Sim. Ele está na casca do também vinho. Acidez, isso. Que fica permanente no vinho e que depois ele vai conferir também algumas notas de acidez, né? É que o tanino, na verdade, é aquela parte que te pega nas suas papilas gustativas, que fica aquela coisa mais fechada, mais amarrada. Lembra um pouco, quando está no tanino um pouco mais alto, uma banana não muito madura, um caqui. Então, essa pegada que ela faz. Isso que dá caracterização de regiões da Europa, principalmente de onde vem a maioria dos vinhos. Se eu recebo um vinho português, o vinho do Porto, ele tem uma caracteristicamente, ele é mais doce, ele é um pouco mais adocicado. Os vinhos italianos são mais suaves, ou eu estou enganado? Sim, tem regiões produtoras em Portugal que fazem um vinho um pouco mais, com teor de açúcar um pouco mais alto. Algumas regiões de Portugal, como a própria região do Porto, que fazem um vinho fortificado, como o vinho do Porto. Na Itália nós temos algumas regiões, né, como o Piemonte, que é produtora de vinhos com um teor de açúcar um pouco mais alto, que inclusive é indicado para quem está começando no mundo dos vinhos, que parte de quê? De que a pessoa tem o conhecimento primário por bebida com um teor de açúcar um pouco mais alto,
até chegar nos vinhos um pouco mais seco, vamos assim dizer, com o corpo mais fechado, né? Então, existem muito. Aqui no Brasil mesmo nós temos várias formas, vários tipos de produção de vinho. Inclusive, eu queria destacar a região do Vale de São Francisco, onde nós produzimos grandes vinhos espumantes, tá? O nosso reconhecimento em vinhos lá fora é muito grande pelos espumantes que nós fazemos aqui no Brasil, tá? Entendi, é uma característica nossa. Característica nossa. Mas a nossa maior produção de vinho, as nossas vinícolas estão mais no sul do país. Sim, até por causa do clima. Exatamente. Então, até por causa de região, você tem um tipo de vinho diferente tipo também. De uva que vai se adaptar. Aí entra um pouco de complexidade. Por exemplo, se aqui nós quisermos plantar Cabernet Sauvignon, que é a mesma uva que eu disse, eu tenho que fazer um estudo primeiro do solo. Eu não, o enólogo. Enólogo é a pessoa responsável que cuida do vinho, desde a escolha do solo correto, o tipo de casta correta, que seria a uva. Ele vai estudar a micro-região, microclima, todas essas nuances. Na produção. Antes mesmo de plantar a uva. Ele vai fazer todo um estudo. Para que se adapta melhor. Exatamente, para que ele descubra se eu posso ou não, por exemplo, plantar Cabernet Sauvignon. Então, de repente, eu não vou fazer um bom vinho plantando Cabernet Sauvignon na nossa região, de São José do Rio Preto. Então, de repente, está mais para um outro tipo de uva. Então, esse estudo é feito por esse profissional que, no final, ele acompanha o vinho desde a escolha do solo até mesmo o momento em que ele vai para o mercado. O enólogo é diferente do enófilo, né? Que é o cara que enche, que bebe. São 3 grupos. Você me disse 3 grupos. Quais são esses grupos? Enólogo, enófilo e sommelier. Qual a diferença? O enólogo é aquele que tem a responsabilidade de cuidar, de produzir, mas que vai cuidar desde o solo, forma correta com que vai ser vinificado, né? A escolha do tipo certo de uva. Nós temos o sommelier, que é aquele, como eu, que eu tenho que saber para poder vender. Então, é a pessoa que trabalha com vinho. E temos nós, os enófilos, né? Que todos os 3 de beber. gostam de tomar um vinho. Você me disse que a maior percepção do vinho é o degustar, é o sentir, o paladar, né? E eu vejo muitas pessoas param muitas vezes na frente de uma gôndola e ficam olhando e falam, aquele vinho não é bom, aquele não é bom. Eu tenho parte do princípio que se ele experimentou tudo, ele tem uma longa vida de enófilo, né? Você falava a respeito das notas, quase como uma codificação que vocês têm em relação ao vinho. Quais são essas notas? Então, tudo parte da avaliação que nós devemos fazer com o vinho. Na verdade, partimos da escolha do vinho, né? O que eu espero escolhendo aquele vinho. Lembrando que no serviço de vinhos eu posso citar um restaurante. Nós vamos a um restaurante na qual eu faço a escolha de um vinho. Então, naquele momento, eu sou o anfitrião, eu sou a pessoa que, né, suponhamos que nós estejamos acompanhados das nossas respectivas esposas e eu faço o pedido do vinho. Então, naquele momento, eu me torno anfitrião. Sou eu quem vou escolher um vinho para os outros que são convidados, para vocês que são convidados. Então, eu tenho uma responsabilidade de saber qual vinho que eu vou indicar, né? Não preciso saber exatamente... Qual prato que vocês vão... Isso. Partindo do vinho primeiro, eu tenho que saber qual vinho que vai agradar, ou vou tentar agradar vocês que são convidados. Então, eu faço a escolha do vinho, isso partindo do vinho primeiro. Eu faço a escolha do vinho e quando eu vou receber o serviço do vinho, a gente tem que ficar atento também a algumas coisas. Como, por exemplo, se foi eu quem fiz o pedido do vinho, é para mim que o garçom deverá servir esse 1/3 de vinho na taça. E é aí que eu vou começar a fazer o buquê do vinho, vou começar a observar... O buquê, esse aroma que... Sim, é o conjunto. É o conjunto que nós temos de visual, olfativo e gustativo. Tudo isso que é o buquê. Todos esses compõem o buquê. Porque o vinho, diferente de muitas bebidas, ele pede esse ritual. Não é simplesmente você chegar num restaurante, com todo respeito a outras bebidas, e colocar sobre a mesa, e servir, e o garçom ou quem estiver te servindo sai. Ele tem todo um ritual para ser feito antes. É por isso que a gente sempre fala com muito carinho nos cursos no Senac sobre a história do vinho. Porque é uma história que se confunde, que vem junto com a humanidade e merece todo o respeito nosso. Então, primeiro eu vou fazer o exame visual, eu vou ver se tem algumas impurezas no vinho, se a cor dele é condizente com a uva que eu escolhi, consigo perceber também o teor alcoólico dele, nesse movimento que a gente faz de oxigenar o vinho. Vou oxigenar ele mesmo, lembrando que, por exemplo, alguns vinhos eles ficam
assim, vinhos jovens, 2, 3 anos numa garrafa, e de repente você joga esse vinho dentro de uma taça. Então é uma bebida, lembrando também que o vinho é a única bebida viva na qual você consegue manter por mais de décadas, tá? Que ele vai evoluindo, Tem a durabilidade. evoluindo, e é claro que tem o seu momento, seu ápice aí, e depois ele vai decair e vai morrer. Aqui em São José do Rio Preto nós temos várias confrarias de mulheres. Eu tenho percebido isso, você entra em restaurantes, muitas vezes elas estão até em local próprio e estão conversando a respeito de vinho, né? Sim. Além porque, aliás, conversa, você não sabe do que, né? Elas falam em código, né? Você nunca entende. Parece que é crescente o número de mulheres que consomem vinho. Sim. E contrário do que eu imaginava, elas gostam mais, eu achava que eram vinhos mais doces, elas gostam de vinho mais seco. Sim. Para começar, a percepção sensorial da mulher é bem mais apurada do que a nossa de homens. Não diga. Sim, bem mais apurada, principalmente na questão olfativa. Então a gente respeita muito, né, essas avaliações, e as mulheres, nos cursos que nós oferecemos, elas têm sido uma presença quase que maioral em todos os cursos. A gente tem uma presença muito bacana de mulheres. E, como eu dizia, na parte dos exames sensoriais, se você percebe já de cara que o vinho está incorreto, por exemplo, apresenta uma turbidez muito grande, o vinho já está numa cor que não é característica da própria uva, se ele apresenta, não quer dizer que o vinho esteja ruim, alguns sedimentos no fundo da taça, a gente vai começar a desconfiar desse vinho, sempre preservando o meu paladar. Chega no olfativo, eu não consigo sentir as notas primárias, né, da própria uva, o teor de álcool às vezes está muito alto, e principalmente eu sinto um cheiro que me assemelha muito com vinagre. Então, peraí, alguma coisa está acontecendo de errado com esse vinho. Se você tiver uma certa experiência, você para por aí mesmo. Você não percebe precisa, que está exatamente, adulterado já. Alguma coisa aconteceu com esse vinho. Ou ele não foi bem vinificado, ou ele não foi bem armazenado, ou ele não foi bem guardado em casa mesmo. Às vezes o transporte E até para atrapalha. guardar, a gente percebe que o vinho deve ter sido guardado, deve ser girado de vez em quando, ele deve ser guardado deitado, né? Essas pequenas adegas que a gente compra. Hoje existem tábuas, né, que você põe os vinhos de ponta. Porque para manter umidificada a rolha? Uma umidade maior na rolha. Essa questão da remoagem que nós falamos, ela é muito importante. Remoagem é esse virar? Isso, mas é importante mesmo no processo de vinificação lá atrás. Isso quem usa muito é o Velho Mundo, principalmente a França na produção dos seus grandes espumantes, dos seus grandes champanhes. As pessoas estão entendendo que nós temos vinhos para determinados momentos do dia e vinhos que acompanham muito bem esse clima nosso aqui, que é sempre um calor intenso e às vezes muito seco. Então nós temos vinhos que se adaptam. É possível sim você ir em um churrasco, por exemplo, levar um bom vinho. Tomar vinho. Sim. Combinação de vinho com carne. Tenho carne. visto muito isso. É o casamento perfeito. Esse seria o casamento perfeito. Então, de maneira assim, para encerrar, Sim. de maneira geral, entre o vinho tinto, o vinho branco e o frisante ou o espumante, como é que eu escolho? Parte desse princípio. Eu hoje estou, o meu espírito está pedindo o quê? Poxa, que eu tome um vinho mais refrescante, celebrar. Vamos escolher um bom espumante, um bom frisante, um bom sparkling wine, ou até mesmo um champanhe. Aí hoje já estou num dia, por exemplo, em que eu quero tomar um vinho, está muito quente, temperatura muito alta, então eu vou escolher, por exemplo, um vinho rosé, um vinho branco, porque são vinhos que são servidos em temperaturas um pouco mais baixas. Na maioria das vezes, os vinhos jovens são vinhos frescos, que vão refrescar, vão fazer o seu serviço, né, de refrescar. E a escolha de um vinho tinto, né, que vai depender muito também da ocasião, do momento e da companhia. Isso também é fundamental para se tomar um vinho. E o vinho só pode ser tomado, então, se estiver a companhia de outra pessoa? Não, tem alguns vinhos... Aliás, a maioria toma sozinho também. Sozinhos. Esse é o verdadeiro degustar, esse né? Esse é o degustar. Você viu que conhecer vinho não é tão simples, você precisa realmente estar envolvido num curso com um conhecimento enorme que o Edson nos dá. E se você se interessar por fazer o curso do Senac, você tem o contato, que você pode mandar suas perguntas, você pode fazer contato por telefone também. E eu quero te agradecer essa belíssima entrevista. Eu vou começar a seguir seus conselhos. Opa, você já está desde já convidado para participar do curso conosco. Muito obrigado. Obrigado a você também por ter nos acompanhado, gente interessante.